Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde nós vamos entender melhor o Bitcoin a partir de uma analogia com o sistema de e-mail. Então, por que usar essa estratégia? Ao usar analogias, a gente consegue lançar mão de um conceito simples, por exemplo, a ponta de um iceberg, para compreender conceitos muito mais complexos e profundos, como todo o iceberg. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos pegar conceitos do sistema de e-mails ao qual nós estamos habituados há anos e, na verdade, estaremos analisando as características do sistema Bitcoin com suas complexidades que muitas vezes são difíceis para a nossa compreensão. Então vamos lá. Imagine um conjunto de pessoas que precisam trocar mensagens entre si para executar alguma determinada tarefa. Ao utilizar o sistema de e-mails, cada pessoa dessas cria uma conta de e-mail e está apta a mandar mensagens, por exemplo, combinar uma tarefa, combinar para se encontrar, definir um planejamento, enviar e receber documentos e assim por diante. Mas como funciona o sistema de e-mails? Na verdade, a gente sabe que existe uma nuvem, existem servidores de e-mail que estão muitas vezes em outros países e através desses servidores de e-mail que nós escrevemos nossos e-mails e enviamos para os destinatários. Eu trouxe aqui 3 exemplos de sistemas, o Gmail em vermelho, o Outlook em azul e um serviço de e-mail mais privado chamado ProtonMail, que está representado aqui em verde. Como funciona esse sistema? Digamos que a usuária Ana Rodrigues vai abrir o Gmail, então ela entra com o seu navegador no endereço do Gmail e começa a escrever uma mensagem para um determinado destinatário. Na verdade, o que vai acontecer? Esse e-mail vai ser armazenado no servidor do Gmail na nuvem e posteriormente enviado para o servidor do Outlook, onde está o destinatário, que no caso é a Jéssica. Ela também pode entrar no site do Outlook e verificar lá o e-mail que ela recebeu e enviar novamente uma resposta para a Ana. Quando ela fizer isso, o e-mail é salvo lá no servidor do Outlook e enviado para o Gmail, a fim de que Ana possa ver a resposta. Dessa forma, todos os usuários podem trocar e-mails entre si e a atividade desse grupo como um todo evolui. Semelhantemente no Bitcoin, nós temos uma comunidade de pessoas que precisam trocar valores financeiros entre si. Para entrar no universo Bitcoin, cada usuário precisa de um endereço, mas é diferente dos endereços de e-mail. Os endereços do Bitcoin são representados por uma sequência de caracteres, cuja combinação de endereços disponíveis é o semelhante a um 1 seguido por 51 zeros. Então é uma quantidade praticamente infinita de endereços que podem ser criados no sistema Bitcoin. Semelhantemente ao sistema de e-mails, existe uma nuvem onde está rodando o sistema Bitcoin. E nessa nuvem nós temos diversos elementos. Eu quero começar falando com vocês sobre as corretoras que operam Bitcoin. No caso aqui eu trouxe a representação da Binance, a maior do mundo, uma corretora brasileira chamada Abipa e uma corretora peer-to-peer, que é essa verde aqui, que é a BISC. Da mesma forma como nos servidores de e-mail, o e-mail não fica com o usuário, ele é salvo na nuvem. Quando eu utilizo uma corretora para operar o Bitcoin, o meu endereço não fica comigo, ele é armazenado na nuvem de cada uma dessas corretoras. Essa é uma forma de facilitar o uso, porque afinal, é muito complexo para um usuário criar esses endereços com muitos caracteres e muitas combinações possíveis. Então as corretoras, na verdade, acabam funcionando como serviço de e-mails. Você vai lá e cria uma conta, por exemplo, Ana na Binance e o Jéssica na Bipa, e com essa conta e senha você loga e por baixo dos panos a corretora está utilizando aquele endereço que eu mostrei para vocês previamente. Como funciona o serviço de Bitcoin com as corretoras? Digamos que Ana tem R$100 e ela deseja transferir esse valor para a Jéssica. Ela vai fazer um Pix, por exemplo, para a Binance e lá a Binance vai trocar aqueles R$100 pelo seu valor correspondente em Bitcoins. E através do sistema Bitcoin, esse valor será enviado para a corretora de Jéssica, onde ela tem uma conta e o seu endereço. Lá na Bipa, Jéssica pode vender os seus Bitcoins e trocá-los por real e também receber um Pix da Bipa na sua conta bancária. Dessa forma, o valor de R$100 pode ser transferido para a Jéssica através
do sistema Bitcoin e não do sistema financeiro tradicional ao qual nós estamos acostumados. Talvez você ache isso uma complexidade, porque no Brasil a gente tem um Pix que rapidamente a gente transfere entre contas bancárias. Mas imagine o caso de Ana estar em outro país ou estar a quilômetros de distância. Pode haver uma certa demora dessa transferência. E no sistema Bitcoin você consegue fazer isso rapidamente, em alguns minutos. Porém, eu queria também trazer outro caso de uso aqui. Imagine que Ana já tem o Bitcoin na sua conta, no seu endereço, e ela não precisa converter para reais. Então, esse valor pode ir trafegando entre vários usuários. Por exemplo, enviou para um usuário na BISC, depois enviou para outro na BIPA, que também enviou para outro na BIPA, e depois acaba voltando para a Ana. Então, nesse cenário, acaba havendo o que a gente chama de uma economia circular. O Bitcoin circula entre os usuários sem precisar haver interação com as moedas ditas fiat, as moedas estatais, as moedas criadas pelos governos, como o caso do real ou dólar. Com esse modelo, há muita mais agilidade e privacidade para o usuário, de modo que várias pessoas podem trocar valores entre si de forma rápida e privada, sem censura, sem perseguição, sem confisco dos seus valores financeiros. Então, entendido como funcionam os sistemas de e-mail e de Bitcoin, vamos agora conversar sobre um aspecto muito importante chamado custódia. Quando você olha para essa imagem, pode parecer uma coisa arcaica, guardar dinheiro debaixo do colchão. Hoje em dia ninguém faz isso, a gente guarda o nosso dinheiro no banco. Ou seja, nós estamos tirando a custódia do nosso bem de nós mesmos e entregando a um terceiro ao qual eu delego a responsabilidade de cuidar dos meus bens. Eu confio nele. No entanto, devido a crises recentes, sabemos que essa custódia pode ser problemática. Aqui está um exemplo do Silicon Valley Bank, que agora no ano de 2023 praticamente faliu e precisou ser socorrido pelo governo. Mas não é a primeira vez que isso acontece. E os governos têm que socorrer esses bancos. Na verdade, eles muitas vezes tomam decisões de negócio irresponsáveis e acabam comprometendo os valores que nós confiamos a custódia a eles. Então é esse tipo de problema que o Bitcoin quer resolver. Ele quer tirar a custódia de terceiros e devolvê-la para nós, a chamada autocustódia. É como se você estivesse guardando os seus bens no seu colchão, ou seja, você está se responsabilizando pela custódia dos seus bens. Vamos ver como isso funciona no caso dos e-mails. Você pode, no seu computador, por exemplo, instalar algumas aplicações desktop, como o Mozilla Thunderbird ou o Apple e-mail. Esses aplicativos, eles interagem com os serviços de e-mail, mas alteram um pequeno detalhe. Pedro, em vez de se conectar diretamente ao Outlook, ele vai utilizar o Apple Mail para escrever e ler os seus e-mails. Semelhantemente, Ana vai utilizar o Mozilla Thunderbird no seu computador, em vez de acessar diretamente o Gmail. Quando Ana deseja escrever um e-mail, em vez de abrir o Gmail, ela vai abrir o Mozilla Thunderbird e ali vai haver uma cópia do arquivo que representa o seu e-mail. O Thunderbird, por si só, entra em contato com o Gmail e envia uma cópia para lá e o processo segue normalmente. Porém, Pedro, por também estar utilizando um sistema de custódia própria dos seus e-mails, ele não vai apenas ler um e-mail que está remotamente armazenado, ele vai receber localmente no seu computador uma cópia daquele e-mail que agora estará sob a sua custódia. Qual a vantagem desse modelo? Se acontecer com o serviço de e-mail a mesma coisa que acontece com um banco quando ele quebra, ou seja, o Outlook quebra, para de operar, e eu perco os meus e-mails, ou existe uma invasão, ou existe um golpe, e aqueles e-mails são perdidos, mesmo que as cópias remotas daquele e-mail se percam, a minha cópia local está preservada porque ela está sob a minha custódia. Semelhantemente acontece com Ana com o e-mail que ela escreveu. Além disso, ao utilizar um aplicativo no seu computador, você pode conectar a mais de um serviço de e-mail em paralelo. Você não fica preso só no seu servidor original. Agora vamos entender o que acontece com o Bitcoin quando eu quero fazer custódia dos meus recursos financeiros. Lembre-se que cada usuário da rede Bitcoin possui um endereço próprio. Mas como funciona esse endereço? Nós precisamos voltar alguns passos atrás e entender os conceitos de palavras, chaves e endereços nos Bitcoins. Então vamos observar o caso dessa usuária. A primeira coisa que ela precisa criar é uma lista de palavras que representam a senha dela. Originalmente eram 12 palavras, existem também soluções baseadas em 24 palavras, e essas palavras devem ser escritas, por exemplo, em um papel e guardadas em um local seguro. Elas são o início de tudo na sua identidade do Bitcoin.
A partir dessa lista de palavras, nós podemos criar uma chave para a sua identidade no Bitcoin. Embora ela seja um número, como aqueles números de endereço, número longo, que é difícil de decorar, ela pode ser recuperada a partir das palavras que você anotou. A partir da chave, a gente pode criar endereços, que eu estou representando aqui como setas. E lembre-se que os endereços é o que a gente utilizou para receber Bitcoin. Aqui está o pulo do gato. Você precisa entender que o Bitcoin ele é recebido no endereço, mas ele não fica associado ao endereço. Ele fica associado à chave. Eu vou usar essa chave aqui para criar mais 2 endereços e vocês vão ver que os endereços receberão Bitcoin e enviarão para a chave. E acontece exatamente assim na rede Bitcoin. Isso é uma característica muito importante quando você quer preservar a sua identidade. Porque você não expõe a sua chave, você expõe os seus endereços. E a quantidade de endereços que você pode gerar, ela também é enorme. De modo que você, para cada transação que você fizer na rede Bitcoin, você pode utilizar um endereço diferente. E esse endereço vai enviar o valor para a mesma chave, para a mesma carteira. Como se fossem várias portas de entradas para o mesmo cofre. Quem está observando as suas transações pensa que aqui, nesse caso, por exemplo, são 3 pessoas diferentes operando, mas na verdade é uma pessoa só. Eu quero entrar com você nesse endereço online para a gente ver como essa chave se comporta. Então, nesse site a gente vai entender como funciona esse esquema de chaves. Eu vou utilizar um modelo mais antigo, com 12 palavras, e vou pedir para ele gerar para mim 12 palavras. Quando você usa um aplicativo ou uma corretora Bitcoin, na verdade ele vai fazer isso para você. Ele vai lhe dar essas 12 palavras e você precisa anotar. Não deixe salvo em um arquivo, porque um hacker pode entrar no seu arquivo e pode tomar essas palavras. O ideal é que você imprima ou escreva à mão essas 12 palavras. Lembre-se, a partir das 12 palavras eu gero a chave, que em inglês é key, e a partir da chave a gente gera endereços. Olha aqui embaixo, alguns endereços, ele gerou para mim já 20 endereços. Eu posso usar esses endereços na rede Bitcoin para fazer transações, para receber valores, por exemplo. E eu posso gerar zilhões de endereços diferentes. Vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem a recuperação de uma conta. Digamos que eu estou aqui, anotei minhas 12 palavras, eu vou copiá-las. E eu tenho, portanto, a minha chave terminando em WHSE. E eu vou, por algum motivo, entrar em outro computador ou perdi minha conta. Vou aqui gerar outro número. A chave aqui é diferente. Você está vendo que tem outro fim. Se eu chegar aqui no aplicativo e disser retorne as minhas 12 palavras originais, a partir dessas 12 palavras, a gente tem de volta a nossa mesma chave, WHSE. E eu tendo a chave, lembre-se do nosso slide, tendo a chave eu tenho os bitcoins que foram armazenados nela. Então funciona assim. Por isso que o que é importante do Bitcoin? O que é que você precisa guardar no lugar mais seguro? Não é um pendrive, não é um aplicativo, são as 12 palavras. Pessoas já fugiram de sistemas opressores, por exemplo, Afeganistão, com as 12 palavras anotadas no bolso, passaram por diversos países, chegaram na Alemanha, usaram as 12 palavras para recuperar a sua chave, entraram no aplicativo e recuperaram todo o Bitcoin que tinham acumulado no Afeganistão. Isso é um exemplo do poder que o Bitcoin tem. Se você conseguir decorar essas 12 palavras, só a sua cabeça terá essa informação e só você poderá recuperar seus Bitcoins. Isso pode ser utilizado para herança, isso pode ser utilizado de diversas formas. É um jeito inovador e diferente, onde você tem a custódia real dos seus recursos acumulados em Bitcoin. Voltando agora ao nosso cenário, vamos deixar uma coisa clara. Por questão de simplicidade, no outro slide eu tinha colocado cada um do usuário com um endereço, mas o conceito mais correto é que cada usuário na rede Bitcoin é representado por uma chave. E como a gente está utilizando corretoras, é a mesma questão do e-mail lá. Os e-mails são armazenados apenas na nuvem. E quando eu uso uma corretora, a minha chave não está comigo. Olha o perigo. A minha chave está com a corretora. Por isso que se uma corretora falir, ou se ela der um golpe e fugir, ela pode levar todos os meus bitcoins e eu nunca mais recuperarei eles. Por isso que não é seguro deixar o seu bitcoin em uma corretora. Nós precisamos realmente implementar a autocustódia do Bitcoin, de modo que suas chaves estejam só com você e você realmente, só você tem acesso aos seus bitcoins. Como conseguimos fazer isso? Do mesmo jeito que no e-mail a gente poderia instalar um aplicativo no nosso computador
e ter a custódia própria dos e-mails, nós podemos instalar alguns tipos de aplicativos chamadas carteiras de autocustódia, onde quando, por exemplo, eu entro na Blue Wallet, que é esse aplicativo aqui que você pode instalar no seu desktop ou no seu celular, ela lhe dá uma chave, as 12 palavras ela gera para você, você anota, e essa chave está apenas com você, ninguém mais conhece. Tanto que eu representei aqui, no caso de Ana, uma chave mais vazada aqui, com fundo branco, representando a chave que está na Binance, mas a chave mais segura, essa cheia, é a chave que está com ela na Blue Wallet. Do mesmo modo, esse outro usuário está utilizando outro aplicativo chamado Electron, que também lhe deu uma chave com autocustódia. E agora o que é que pode acontecer? Digamos que o usuário tenha o Bitcoin na sua própria custódia, com a sua própria chave, associada à chave que foi gerada pelo aplicativo Electron, ele pode, e pasmem gente, isso é muito interessante, primeira vez que eu executei isso eu fiquei impressionado com a rede Bitcoin, ele pode enviar diretamente para a carteira de autocustódia de outro usuário. Não importa se é uma carteira de corretora, não importa se é uma carteira de custódia própria, esse Bitcoin pode ser enviado através da nuvem para qualquer tipo de endereço. E daí, esse Bitcoin pode navegar pela rede para qualquer outra conta de usuário, conforme necessário. Como eu falei, realizando, por exemplo, uma economia circular. Falando em economia circular, eu já trago aqui outro cenário onde a gente não tem mais as corretoras e agora teríamos todos os usuários tendo custódia própria das suas chaves Bitcoin. Na verdade, existe um valor nas corretoras, que é principalmente converter o Bitcoin de real para Bitcoin ou de Bitcoin para real, ou seja, quando a gente precisa trocar o Bitcoin pela moeda estatal. Mas, num cenário de economia circular, a gente pode ter usuários com custódia própria do Bitcoin trocando valores entre si, sem precisar de nenhum terceiro. E é essa a mensagem final que eu quero deixar para vocês. O Bitcoin ele inova ao ser um sistema financeiro que lhe liberta da dependência de terceiros. O Bitcoin ele tem uma propriedade chamada trustless, ou seja, você não precisa confiar, você não precisa de um fiador, você não precisa confiar que outra pessoa faça o seu trabalho decentemente. A própria matemática envolvida na concepção do sistema Bitcoin é suficiente para você entender que ele funciona, mesmo que as outras entidades da rede falhem ou tentem lhe atacar. O Bitcoin lhe protege se você fizer uma custódia bem feita das suas chaves Bitcoin. E aí essa imagem é uma representação da forma mais segura de você guardar as suas palavras que geram a sua chave. Nesse caso aqui a gente tem uma chave gerada a partir de 24 palavras e o usuário ele não só escreveu num papel as 12 palavras, mas ele gravou numa placa de metal essas 12 palavras. Existem várias soluções que fazem esse tipo de artefato, de modo que, por exemplo, se ele guardar em casa ou no lugar e o local até pegar incêndio ou enchente, essas 12 palavras não se perderão. É óbvio que você não pode deixar isso no seu cofre, é bom deixar num livro ou algum local que só você lembre e não se esqueça de onde você guardou isso. Porque a partir dessas 24 palavras que representam a senha, você pode recuperar com qualquer aplicativo, com qualquer solução, a sua chave Bitcoin e recuperar os recursos que você armazenou ali. Então eu espero que vocês tenham entendido as complexidades do Bitcoin a partir do exemplo do e-mail. Temos começado de um modo simples e superficial como o e-mail funciona, mas entrado nas características do Bitcoin e como ele se propõe a ser uma solução onde você vai ter custódia dos seus recursos financeiros pela primeira vez na história da humanidade. Um abraço e até o próximo vídeo.